Olá pessoal, nós estamos aqui de novo. Você que ainda não nos segue, clique aí, se inscreva, clique no sininho e esteja conosco aqui, sempre com uma palavra direcionada à sua vida. E essa semana nós temos feito um trabalho voltado para terceiros, a influência positiva e negativa de terceiros em nosso casamento, na educação dos filhos, na área financeira, na área sexual, não é? Então gostaríamos de trazer para você essa visão, né, que o terceiro ele pode ser positivo, pode ser bom, mas também o terceiro pode ser negativo. E a gente precisa definir quando isso acontece. Quando a gente vai deixar que esse terceiro esteja conosco, né, e ele tem uma influência positiva, e quando não vai ter essa influência, a gente precisa estabelecer os limites. Então, começando aqui com os nossos relacionamentos, o que a gente poderia dizer, né, sobre essa questão de entender que Deus ele tem um propósito em nosso relacionamento. E o relacionamento tem que ser a três. Quando o relacionamento é a três com Deus, nós sabemos que isso é positivo, porque nós sabemos que Deus é o nosso Criador. Estudando um pouco mais sobre a mente feminina e masculina, nós percebemos o quanto as nossas mentes se complementam, e Deus fez para isso. Então, nada melhor do que a gente buscar as informações ou as respostas para as nossas dificuldades em Deus, que foi o que nos criou. Jesus ele começa o seu ministério num casamento. E olhando nessa perspectiva, nós vemos como foi importante, porque ele restitui a alegria, ele mantém o bom vinho até aquele momento, ele faz milagres. Então a gente pode diretamente entender que o primeiro na nossa vida é Deus. Né? Jesus é o primeiro na nossa vida. E depois é o cônjuge, dentro dessa proposta. Eu não gosto muito dessa ideia de prioridade, 1, 2 e 3, mas eu acho que a gente precisa viver cada situação em nossa vida na visão de Deus. Isso para mim é prioridade. Talvez porque a gente, antes de ser um casal, nós somos indivíduos, né? Individualmente falando, nós temos a nossa intimidade com Deus antes da gente conhecer o outro e ter intimidade com o outro. Sim. Então, pensando nessa questão, é muito importante que Deus tenha a última palavra na nossa relação. Agora, com relação aos filhos, será que a interferência de um terceiro, ela pode ser positiva? E quando isso acontece? Nós percebemos que quando existe um terceiro, um filho, né, a chegada de um filho, a conquista, é como se fosse mais um que fizesse parte dessa família, ou fruto do amor que existe entre esse casal. E isso é positivo, Sim. Porque a gente está agregando pessoas aos nossos relacionamentos, agregando pessoas à nossa maneira de amar, ao nosso amor. E isso é positivo, mas nós sabemos que existem algumas fases de vida que a criança tem um pouquinho de ciúmes e acaba entrando no meio do relacionamento marido e mulher e acaba atrapalhando, porque ela acaba exigindo uma atenção, né? A gente vê até vídeos na internet de criança, quando o pai e a mãe se abraçam, né? A criança... Quando as crianças eram pequenas também, as crianças entravam no meio, tentavam empurrar um ao outro, tipo, a mãe é só minha, ou o pai é só meu. Então, é importante a gente entender que é uma fase da criança, mas ao mesmo tempo ensinando para ela que ela faz parte, né? Que primeiro chegou o papai e a mamãe para depois você chegar. E até porque a criança um dia, prepare-se desde pequeno, ela vai embora. E aí vão ficar só vocês dois. É interessante pensar que muitos pais hoje em dia não sabem o que fazer com seus filhos. E aí coloca no meio, como você disse, vai dormir, né? E coloca no meio até 7, 15 anos. É uma loucura isso. E na verdade, nós precisamos entender que os limites precisam ser estabelecidos e nunca vão ser estabelecidos pelas crianças. Tem que ser estabelecido pelos pais. E se eu não sei o que fazer com meu filho, o que eu tenho que fazer? Buscar ajuda. Não é? Eu vou pedir a interferência de um terceiro, alguém que pode me ajudar realmente, não uma comadre, não um compadre, nada disso. Alguém que realmente possa me ajudar nessa área, buscar alguém que me dê direção para que eu posso fazer com meus filhos. Entenda uma coisa, cada criança é de um jeito, cada ser humano é de um jeito, e cada educação vai ser uma educação diferente. Não adianta você querer estabelecer a educação de um dentro de uma outra família que não vai dar certo. É importante que você viva cada dia e aprenda a estabelecer os limites. Não existe um manual para cada filho. E a gente também não pode fazer como antigamente, tratava todo mundo igual. Dá para um, tem que dar para todo mundo. Na realidade, não é essa visão. Então, é importante que nós vamos deixar e permitir que o terceiro venha para ajudar, se nós precisamos, e nós definimos isso juntos. O filho, ele pode estar do nosso lado, não no meio. A gente vai investir diretamente na vida dele. Agora, questão financeira. Pensando nessa proposta de questão financeira, será que um terceiro pode ajudar a gente na vida financeira?
Bom, primeiro, se você necessita de ajuda, é importante buscar ajuda, mas buscar em alguém que realmente tem um referencial para isso, né? É um exemplo de vida nessa área. Aí sim você vai buscar com essa pessoa, uma pessoa que estudou para isso. O ruim é quando a gente pega pessoas que acabam não tendo nem vida para dar a sua opinião, né? Tem gente Não é uma referência. Tem gente até que diz que prefere Pix do que opinião, né? Muita gente está dando opinião, mas prefere receber Pix. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, um tempo complicado, difícil. Mas é importante você definir, junto com a sua esposa, com o seu marido, como vocês vão direcionar o seu dinheiro. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso. Vamos dividir as despesas, vamos juntar o dinheiro. É uma decisão, é um acordo. O casamento, eu sempre digo isso, é formado de acordos. E é muito importante que a gente faça esses acordos para que a gente chegue a um lugar melhor e traga um benefício tremendo. O que a gente percebe é que alguns casais, eles acabam não entendendo que a parte financeira também faz parte da conjugalidade, faz parte da parceria, né? Muitas pessoas têm tudo junto, menos a parte financeira, porque não confia um no outro. Sim. Se você nem confia no outro, por que você tá com o outro, né? Mas o importante é vocês conversarem, fazerem acordos, mas não muitas vezes se vingar, né? Ele tá comprando mais, ele tá gastando mais, ele trabalha menos, eu trabalho mais, então eu vou gastar mais. A gente não dividir, né? O dinheiro ele não foi feito para nos dividir, o dinheiro ele foi feito pra gente conquistar juntos. É ele que nos serve, não nós que servimos ele, né? Sim, não ficamos escravos dele e nem ele é alguém que vai atrapalhar o nosso relacionamento, não. Por isso a importância da gente conversar sobre isso antes mesmo, até de estarmos juntos, de decidirmos estarmos juntos. Sexo e terceiros. Aí... Deus criou o sexo para ser uma bênção, né? Terceiro, olha, não é legal. Não é essa visão, a visão de que o homem não sabe viver bem a sexualidade que Deus criou. Então ele precisa sempre estabelecer algo novo, alguma coisa diferente. E normalmente isso traz prejuízos, insegurança, ciúmes, divisão do casal, quebra a aliança, porque é a aliança que sustenta o amor. E não o amor que sustenta a aliança. Na verdade, nós temos primeiro um compromisso. Para depois ter o amor. Não é? E as pessoas estão mudando essa ordem e o compromisso agora perdeu-se a visão e as pessoas começam a viver a sexualidade de uma maneira muito negativa. Então, eu diria, nunca o terceiro na sexualidade. A não ser que você precise de ajuda e você vai buscar um terapeuta, um pastor, alguém que pode te orientar nessa área para te ajudar a vencer essa área, essa dificuldade nessa área que você tem sexual. É fisiológica, é emocional, normalmente 80% ou mais tem um fundo emocional. Ejaculação precoce, problema de ereção, dispareunia, vaginismo, então outras doenças que podem acontecer que acabam gerando uma divisão no casal e eles não têm um casamento pleno exatamente por falta dessa ajuda, dessa orientação. O que a gente percebe é que as pessoas, ao invés de buscar uma ajuda, por exemplo, de um médico, de um terapeuta, a pessoa prefere buscar outra pessoa fora do casamento para tentar consertar ou melhorar essa situação, né? O ideal que Deus criou é para que a gente possa descobrir a sexualidade juntos. Isso é muito legal, porque um vai ajudando o outro, os dois vão crescendo juntos, inclusive nessa área. Gente, essa semana nas alturas.